para mais um Rotary em Ação em Montenegro, com as minhas amigas, não só colegas de servir, a Angélica e a Cacá, tá? A Cacá já nem chamo mais, de vez em quando eu até fico pensando como é que é o nome dela, mas enfim. A Cacá, hoje, eu sempre peço, Cacá, para vocês se apresentarem. Quem é a Cacá, qual a formação da Cacá e qual é o teu posto ocupado hoje dentro da prefeitura. Depois tu, tá, Angélica? Bom, agradecer, né, Tita, a oportunidade da gente estar aqui, né, falando um pouquinho, né, do trabalho. Então, sou a Carliane, a Cacá, como todo mundo já me conhece, assistente social, e no momento eu estou na diretoria de assistência social e cidadania ali na SMIRAD. E a Angélica? Então, eu sou a Angélica, eu sou assistente social no município e eu atuo na alta complexidade da assistência social, junto com a Cacá, ela é minha diretora, então, né? A alta complexidade está dentro da pasta da diretoria de assistência social e cidadania. Depois tu vai explicar para o nosso público. Eu convivo com as duas pelos projetos sociais que a gente tocou aí, foi parceira durante um bom tempo. Agora estou um pouquinho afastada porque estou trabalhando em outra cidade. Mas depois tu vai explicar porque o público às vezes, o que é isso? Alta complexidade, parece que tem a ver com hospital, com doença. É por aí. Tá? Bom, Cacá, hoje tu tá com a diretoria, né, de ação social? Isso, Tá. assistência social e cidadania. Assistência social e cidadania. Dentro também da secretaria, a gente tem outras pastas que são muito importantes, que a gente vai estar chamando aí na sequência, né? Que é a pasta da habitação, que hoje está com a Mainara, né? E a pasta de qualificação profissional. Eu sempre troco o nome. Qualificação profissional, que está com a Daia, com a Daiane, né? Que todas essas pastas, e é o que eu quero trazer para a nossa comunidade, elas têm o intuito de fazer, como nós do Rotary, a diferença na vida das pessoas. Eu costumo brincar aqui, gurias, no programa, não sei se vocês já viram alguma vez, mas já devem ter me ouvido falar. Se a pessoa está com fome, a gente vai tentar uma cesta básica. Se não tiver lá na ação social, nós vamos bater lá no maridão dela, nós vamos bater lá no Rotary, e alguma porta nós vamos bater para conseguir a comida. Encheu a barriguinha, vai ganhar um cabinho de enxada para trabalhar. Porque o que efetivamente dá dignidade para as pessoas não é ficar ganhando, é elas adquirirem. Essa é uma visão que eu tenho e que eu sei que vocês buscam. Tá? Então eu vou agora começar pela Angélica, tá bem? Miga, explica para o nosso público o que é a alta complexidade e se puder já dar um ganchinho no projeto que tu está trabalhando aí, que eu sei que está muito bonito. Bom, então, o setor de alta complexidade, ele é um setor responsável por as ações, os trabalhos que envolvem a alta complexidade da assistência social. Então, tu brincaste antes, né, com relação a aparecer um hospital, né, não no sentido de emergência, mas sim, é a ponta mais grave, então, que é quando a gente vai trabalhar com as situações de acolhimento, seja ela de crianças ou adolescentes que passaram por alguma situação de violência, de abandono, enfim, na sua família de origem. Então, a gente vai trabalhar com as instituições de acolhimento e as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, e os residenciais inclusivos, então, que são para pessoas com deficiência, que também já passaram por abandonos familiares, né? Então, o setor de alta complexidade é formado por uma equipe técnica de assistente social e psicólogo. Somos uma equipe bem pequena e a nossa função principal é poder apoiar as instituições que fazem o acolhimento, que na sua grande maioria hoje aqui, todas as que a gente tem acessado, na verdade, elas são de caráter privado, né, e com um trabalho
público, né, de acesso público. Então, elas são custeadas, tem vagas de custeio, né, tem todo um funcionamento. Essa equipe, ela tá para apoiar essas instituições, as equipes técnicas das instituições, as equipes administrativas, quando for necessário, né, muito mais com relação às orientações do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Dentro do nosso trabalho ali, a gente ficou com, então, 3 funções principais, né? Então, a gente tem a função da alta, que é esse apoio às instituições. A gente vai implementar a vigilância socioassistencial no decorrer de 2023 agora. Isso é muito importante para nós. A gente não tem isso implementado ainda aqui. E isso é uma forma de produzir dados, de conversar esses dados com a nossa realidade e com os nossos serviços. Então, ele já está no nosso plano estratégico agora de implementação, mas é uma responsabilidade da nossa equipe também. E tem algo que tem o nosso coração também nesse momento, que é a implantação do serviço de acolhimento em família acolhedora, né? Então, esse acho que é um dos mais importantes que a gente vai estar executando também. A gente tem investido muita energia em cima disso, se debruçado principalmente na base legal para poder iniciar, então, as atividades, né? No decorrer de 2022, então, houve a conquista, né, a nível municipal na Câmara de Vereadores, né, em parceria com o Executivo, foi, então, aprovada a nossa lei, né, do serviço, então, naquele momento interpretado como programa e hoje interpretado como serviço, que é um pouquinho diferente, porque ele te dá um caráter de permanência, né, nisso. E agora ele está em fase de regulamentação. Então, o Executivo está regulamentando, depois de ter sido ouvido, então, o CONCRAD, né, que é o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. E aí, quem já tiver interesse, pode, com certeza, nos acessar para poder tirar mais informações sobre isso também. Esse projeto, assim, eu lembro que pela nossa convivência, né, lá na secretaria, vocês me comentaram e eu fiquei, assim, encantada. O que o público, quando eu comentei que traria vocês aqui com algumas pessoas, o que o público me perguntou? Nesse aspecto da autocomplexidade, hoje o município ele aporta recurso junto a alguma instituição. Por exemplo, eu tenho lá uma ILPI e eu preciso colocar um vovô, um idoso que foi abandonado ou que sofreu maus tratos e ele não tem uma condição financeira, ele está numa condição de risco e não tem mora num barraco, não tem tratamento de água, de energia, enfim. Hoje a prefeitura ela ajuda, né? Tita, bem importante isso que tu traz, porque o que a gente tem? A gente tem várias situações de vulnerabilidade e aí a gente precisa falar aqui, sim, que a gente tem vários graus, né? Uhum. Por exemplo, a gente vai ter um idoso que ele tem uma família extensa, a gente vai ter um idoso que ele tem uma família fragilizada e a gente vai ter aquele idoso que não tem nenhuma família, nada. Então, a gente atua, assim, enquanto diretoria, né, enfim, enquanto, a gente pode dizer até enquanto CREAS primeiro, né, para estar fazendo esse levantamento, então, né, dessa situação, sempre lembrando que a gente tem critérios, né, dentro do SUAS, que foi como a Angélica colocou, né, isso. O que a gente tem hoje? Então, vai ter, então, esses profissionais que vão estar fazendo um levantamento social, né, dessa situação desse idoso. E sim, se for comprovado que ele não tem uma renda, que está em situação de vulnerabilidade, aí sim, tipo, não é só chegar e dizer eu quero colocar numa LPI, não, tem todo, né, tem todo um parecer social regulamentado dentro da lei, lembrando que a gente tem o Estatuto do Idoso, então também é colocar aqui, porque os familiares têm que ter responsabilidade. Faz parte do conselho idoso, a família é responsável. Exatamente, então só tem toda uma política de assistência social que a gente vai então, né, em cima dela, que a gente vai então fazer esses levantamentos sociais. Então entra a nossa colega Rose, se ela tiver, provavelmente ela vai nos acompanhar depois, vai ver o programa, também maravilhosa, né, que faz parte ali do CREAS, ela que faz esses pareceres sociais, né, de LPIs. E a gente também tem toda essa equipe também do CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
a gente também precisa dizer que tem o CREAS que trabalha com a média complexidade. Então, situação de rua, questão de idosos também que precisam ir para a ILPI, a questão também de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual infantil, violência doméstica. Então, é só algumas coisas que a gente está trazendo aqui diante de tanta coisa complexa, né, Tita, que a gente tem que a gente sabe, dentro do nosso município. Né? E é isso que eu quero trazer para a comunidade. E muitas vezes a gente olhando de fora, as pessoas dizem, as meninas estão lá sentadas, vão lá, atende um, atende outros. Há um profissionalismo, começando com o discurso da Angélica e vocês complementando com a fala da Cacá, é impecável o profissionalismo dessas meninas e dos meninos também que estão na equipe. Todos são muito bem preparados. A gente tem legislações. O SUAS é um sistema único de assistência, né, ligado ao governo do estado, e o município está dentro, está vinculado. Eu participei de palestras junto com vocês, porque era parceira, né, ali na Câmara. A gente sabe muito do profissionalismo e é isso que a gente quer trazer para cá. Que não é assim, ó, eu quero uma cesta básica. Nem sempre o município tem condições de prover tudo isso. E nem a obrigatoriedade, e nem a obrigatoriedade legal de fazer isso. O nosso município é muito bom. Falávamos isso antes aqui com relação ao banco, que o banco de doações também está dentro da secretaria. A gente não pode excluir as meninas aqui dentro de suas diretorias, dentro de uma secretaria e dentro de um poder público que é a nossa prefeitura, que faz a gestão do nosso município. Verdade. E é bem importante isso que a Tita traz para nós, porque o que a gente tem que entender daí enquanto diretoria, né? A diretoria ela é responsável pelos serviços. Quais são os serviços? O CRAS, que é o nosso Centro de Referência em Assistência Social, que é a nossa porta de entrada. Então, como se fosse na saúde, seria a nossa atenção básica, né? Então, é ali que chega tudo. Então, ali a gente precisa, tem fortalecimento de vínculo, tem os grupos de convivência, né? A gente tem projeto de família que você... Exato, famílias fortes. Famílias fortes. Famílias os nomes fortes, né? Que a gente executou também, que agora virou então um grupo lá com os adolescentes e com as crianças. Então, tudo isso. E, então, esse é o CRAS, né? O Centro de Assistência Social, o Centro de Referência em Assistência Social. Depois nós temos o CREAS, que é o nosso Centro de Referência Especializado de Assistência Social, como a gente já comentou aqui. Daí a média complexidade. Bom, já o direito foi violado, violência doméstica, situação de rua, negligência de idosos, então já cresce. E aí nós temos uma alta complexidade, que é quando então é institucionalizada exatamente das crianças, adolescentes, como a Angélica falou. Nós não tínhamos nada disso de alta complexidade. O que a gente foi fazendo? Então, quando eu cheguei na diretoria, a gente foi então vendo o que a gente necessitava dentro, né, da política. E aí tinha alguns projetos, já é importante a gente trazer aqui, só que assim, governos anteriores, é importante a gente trazer. Sabe como é que é a assistência social? Vamos deixar isso é prioridade. Tem outras coisas que é prioridade. Isso é prioridade, isso não é prioridade. E não é criticando governos anteriores. Não, mas tem que priorizar, né? Exatamente. Mas aí as nossas crianças foram se institucionalizando. Aí a gente foi acontecendo que se a gente não trabalhar com a básica, a gente depois vai ver os resultados aqui. Então a gente vai ter um monte de criança em abrigos, um monte de idosos institucionalizados, e a gente precisa ter alta complexidade, porque a alta complexidade ela vai trabalhar com todos os outros setores. Ela vai trabalhar com a básica, com a atenção básica, né? Ela vai trabalhar também com a média. Então, a importância que a gente tem desse setor da alta complexidade, então, assim, a gente teve que mobilizar os gestores e conversar com os gestores sobre a importância de implementar a alta complexidade. E aí nós demonstrar isso, mostrar os dados, os números, e aí a gente também tem que fazer um elogio aqui agora ao governo atual, e é super importante a gente fazer, que o Zanata, ele tem esse olhar, né? Ele tem esse olhar de dizer assim, nossa, olha quantas crianças organizadas, olha como é que... Nossa, não, vamos implantar o serviço. Se o serviço é importante para a comunidade, vamos implantar o serviço. Então, foi implantado o serviço, hoje a gente tem alta complexidade lá.
E o Família Acolhedora veio daí, né, também junto, e claro, está sendo regulamentado, mas essa importância, né, Tita? O espaço do imigrante, que como a gente lutou e tu sabe, tu tava junto super conosco. parceiros, A né? gente tem a sala lá hoje, né, que acolhe eles, mas agora nós temos notícias boas, porque nós vamos ter o nosso centro de referência, né, do imigrante. Então, nós estamos muito felizes. A Angélica está à frente hoje do processo seletivo, então ela pode também falar um pouquinho e também divulgar, né? Porque se encerra o prazo amanhã, né, Angélica? Amanhã encerram as inscrições. São 3 vagas, né? Aí eu divulguei um monte já, Isso. passei para todo mundo. Uma vaga para assistente social, uma vaga para a área da psicologia e uma vaga para a área de educadora social ou educador social. Então, é uma equipe também pequena, mas é uma equipe que deve iniciar os seus trabalhos aí logo, assim. Então, as inscrições encerram amanhã, dia 2. Né? Vamos lá, pessoal, é uma vaga ótima, um projeto que é muito importante para a nossa comunidade. E hoje, acredito que a gente já deve estar em torno de registrado em torno dos 500, 550 migrantes. Né? Exatamente, está crescendo bastante, né? A nossa última informação, nosso último dado, então já eram 300, né? Que a gente tinha, né? Via Lá no cadastro. Foi outubro, né? Que deu Exato. 330 e poucos. Isso, né? e eles estão chegando mais e mais, então a gente sabe que a gente recebeu, né? Alguns pela interiorização, mas vem de demanda espontânea muito, e a Tita sabe disso, e a gente precisa ter essa política para os migrantes. E a né? as pessoas às vezes condenam um município e a pessoa aqui que ajudou no projeto, né? Mas a nossa legislação, de novo, a gente trabalhou sempre em cima, começamos nós duas, né? Depois a Angélica entrou no projeto aí também, assim, ó, sempre dentro da lei. E a lei permite a reunificação familiar, e eles trazem suas famílias, né? Então, a necessidade existe. E no começo foi bem difícil, né, Tita? Nossa, a gente precisa trazer isso porque foi foi novo e eram muitos migrantes tudo muito vindo. novo, não houve um planejamento, e o que eu estou observando e trago e faço questão de reforçar para o nosso público é este planejamento que vocês estão fazendo. Agora está planejado. Antes, por exemplo, nesse projeto de acolhimento, a gente recebeu e saiu correndo para fazer como podia dentro da lei. Então ele foi mais doloroso pra gente, foi mais sofrido, como eu gosto de dizer. E notícias boas, né, Tita? A gente encaminhou o projeto dentro do prazo, lembrando que quando foi feito esse projeto a gente passou pelo SEMAS, que é o nosso Conselho de Assistência Social, a gente faz nada, né, na cabeça da gente, tudo embasado na lei, exato, dentro das nossas diretrizes, né, dentro ali da nossa demanda. E aí foi encaminhado, né, e uma das coisas, assim, pra gente receber, então, esse valor, a gente tem encaminhado, então, o nosso plano de trabalho, né, Angélica? Aí foi tudo encaminhado, então tá tudo ok. Agora vamos, então, para a contratação da nossa equipe, porque tem muito trabalho, né, Angélica? Tem muita coisa para fazer, né, fazer. Tita? E voltando um pouquinho, e o que vocês estão planejando aí, Cacá? Então o que a gente pensa, né, assim, para 2023? A gente tem alguns projetos, então, que a gente conseguiu, projetos e serviços que a gente conseguiu, então, executar, né, que nem a alta complexidade. Depois a gente teve a família acolhedora. Esse da família acolhedora, gente, vocês não têm noção do que é. Eu confesso que ele merece um programa só para isso. Verdade, várias divulgação, é verdade. Mas já tá no caderninho da tia Tita aqui, como tia do projeto, assim, que ficou ali acompanhando de longe, mas viu. Merece. E o pessoal, a equipe do judiciário também, a doutora Rafaela foi uma super parceira em todo esse processo. É um serviço que tem a mão de muitas outras pessoas, porque ele levou muitos anos para ser implementado aqui. Muitos outros profissionais, a Neiva se envolveu muito. A Neiva é uma querida. Agora tem meu parceiro Mauro, que está direto, né? Mas são pessoas que também, em outros tempos, outras pessoas se envolveram para isso acontecer. Né? Então, a doutora Rafael também é uma pessoa que se coloca sempre à disposição para poder falar sobre a temática. Então. E a gente pode, então, trazer todo esse pessoal para falar que vai dar um baita de um programa. Esse eu vou sempre pedir para a Adriana, se eu quero uma hora, Adriana. Sim, vai ser bem importante.
Tita, também a gente fez a adesão, então, né, via Estado, que eles começaram a implantarem centros de referência da mulher. Né? Então, esse é um outro item que me esse interessa. Exatamente. E aí eu sou uma apaixonada também, porque né, minha especialização lá foi violência doméstica. Foi uma das primeiras entrevistas, tu e a Cleusa. Verdade. E a doutora Cleusa, que nem diz os meninos, não chama ela de Cleusa. Eu disse, ué, por que não? Foi mesmo, da violência doméstica. Então, assim, ó, o município então fez a adesão, né? A gente fez lá pela secretaria, só que assim, ó, o valor, e a gente precisa também falar aqui para a comunidade, que o valor ele é muito pequeno. E aí esse valor ele vai ser para equipar essa sala do centro, né, de referência da mulher, vai dar para equipar, comprar equipamentos, enfim. Mas a gente precisa muito dos profissionais, né? Porque os profissionais são o principal, porque eles que vão lidar, né, com as mulheres vítimas de violência. Hoje a gente tem o CRES que já acompanha, temos o Conselho da Mulher, temos a rede também, né, de apoio, mas é muito importante a gente ter o Centro de Referência da Mulher. Então, o que aconteceu? A gente fez a adesão, né, e foi o nosso plano de trabalho também, e eles deram um ok. Então, agora a gente está aguardando vir esse valor para a gente também organizar então a sala e organizar esse fluxo. Então, agora para 2023, então a gente espera que a gente já possa inaugurar nosso Centro de Referência da Mulher, o nosso Centro de Referência do Imigrante, que são coisas então que ficarão de 2022 para 2023. Isso, e também a implantação da vigilância, né, socioassistencial, que a Angélica já comentou aqui, que é muito importante, né? Gente, como é que vocês vão montar essa equipe de vigilância sócio? Nossa, Isso dá trabalho, meninas, vamos... Dá muito trabalho, mas a gente elaborou uma estratégia também para poder dar conta dessas coisas. A gente sabe que para começar algumas coisas, às vezes a nível municipal, a gente precisa abraçar um pouco mais do que aquilo que a gente foi chamado para abraçar, né? Isso é comum, acho que muitos profissionais passaram por isso e sabem que vão precisar passar. Quando a gente foi nomeado, tanto eu quanto o Mauro, a gente foi nomeado especificamente, então, do último concurso, para compor essa equipe de vigilância, do Família Acolhedora e da alta complexidade, né? Nós sabemos que outros municípios já têm equipes separadas para cada um desses serviços, mas nesse momento não é possível, né? E é o início, então acho que uma equipe menor, poder pensar essas três coisas que são extremamente complexas, Bem planejado. talvez seja bom, bem planejado, trazendo para a comunidade o que cada uma dessas coisas significa, porque também é muito difícil ainda de entender, né? Porque a gente tem em mente muitas vezes o SUS, que é um direito universal de todas as pessoas, e quando a gente vai para a assistência, a gente tem a quem dela necessitar. E essa avaliação, ela depende muito, né, de como esse profissional vai estar recebendo essa pessoa e de como ele vai avaliar de forma equilibrada também as coisas, e conduzir isso, porque a pessoa que está nessa situação, ela está carente, né? Ela vê ali, como a gente costuma dizer popularmente, uma tábua de salvação, né? Então a gente planejou agora, em 2023, 2022, quando a gente iniciou, imediatamente a gente tentou organizar então a alta e a parte burocrática então para a implementação do Família Acolhedora. Foram as primeiras coisas que a gente fez. Então, com relação à alta complexidade, o que a gente andou até agora, a gente conseguiu visitar todas as instituições, conhecer, e a partir de fevereiro agora então, né, entramos em fevereiro com tudo, a gente vai começar então reuniões sistemáticas com todas as instituições de acolhimento, seja de idosos, de crianças ou adolescentes ou pessoas com deficiência. E a gente pretende então fixar uma agenda anual para poder acompanhar essas instituições que em alguns momentos até não tiveram esse acompanhamento como elas precisavam, né? Então, esse é a primeira coisa que a gente vai fazer. Saindo do regulamento do Família Acolhedora, a gente passa então para o processo agora de divulgação do serviço e de angariar famílias que tenham interesse de ser famílias acolhedoras. Então, a gente vai entrar nesse processo. E com relação à vigilância socioassistencial, a gente planejou para o primeiro semestre de 2023 capacitar a equipe, porque a gente pensa, vigilância é só eu coletar um dado, é só perguntar para as pessoas.
Não, existe uma estratégia para fazer isso, uma orientação, uma normativa. Então a gente vai estar se capacitando nesse processo agora e visitando outros municípios que já têm implementado, que é uma ação que a gente fez com os outros serviços também. Sobre a capacitação que a Angélica coloca, isso é super fundamental. A gente precisa investir também em capacitação dos profissionais. E uma das coisas que a gente ganhou o selo do Migra Cidades, né? Foi justamente isso. A gente teve que cumprir várias etapas. Foram 4 etapas, então tinha diagnóstico, tinha também a capacitação desses profissionais. E a gente não capacita só um profissional que está lá no CRAS, não, a gente capacita um profissional que está no CRAS, exatamente, que está na alta complexidade. Então isso é importante. São todas as pontas que vão fechar o atendimento. Exatamente. A gente foi a São Sebastião do A Caribe gente foi fazer juntas, né? isso, Porque, né? Foi todo o serviço foi um de cada equipamento, nunca deixando descoberto, mas um de cada equipamento para poder fazer essas capacitações. Então, como a Angélica trouxe para nós, é muito importante a gente capacitar os profissionais também. Outra coisa que foi também implantada, que eu vou falar bem rapidinho, que eu sei que o nosso tempo já está acabando e a gente vai ter outras oportunidades. Mas vocês vão voltar. E eu sei que a gente vai ter outras oportunidades. A gente também fez um projetinho, para mim é um projetinho, mas no fim ele lá na frente ele deu um impacto bem grande, que foi o CRAS Volante. Hoje, infelizmente, nós só temos um CRAS no município. Pelo número nossos de habitantes, a gente deveria ter 2 CRAS. Isso nós já levamos para a gestão. Eu lembro disso, de tu falares. É muito importante a gente conseguir implantar outro CRAS no município, mas nós estamos aí na tentativa, já conversamos, já também levamos assim um aceno positivo. Precisa sair concurso público também, né? Gustavo, contamos contigo, que é o nosso poderoso. Exatamente. Então, para a gente implantar, porque a gente precisa trabalhar de novo, né? Com a atenção, né, lá do CRAS, que é a gente trabalhar com a prevenção. Né, para depois não ter esses números aí, né, de tanta violência. O Estevão falava aqui, ó, vamos prevenir para gastar menos lá na outra ponta. Então é isso que eu queria dizer, que o CRAS Volante também foi, né, implantado. Então a gente, mais um projeto foi implantado aí. Pessoal, olha quantos projetos. Infelizmente, eu tenho que fazer uma pergunta capciosa que eu não combinei, mas vai ser para ela, fica tranquila. Que bom, o pessoal fala muito e eu queria, a gente tem pouco tempo, Cacá, rapidamente que tu explicasse para o público como que funciona a entrega de cesta básica, porque essa é uma coisa, e é uma coisa que me afeta porque as pessoas me pedem também, tá? E quando eu digo, não, eu vou atender a Mariazinha e não tu, meu Deus. Vou falar bem rapidamente, que eu sei que o nosso tempo está terminando. Bom, a gente tem uma lei do município, que é a Lei dos Benefícios Eventuais. E ela é regulamentada dentro do SEMAS, que é o nosso, então, Conselho, né, Municipal de Assistência Social. A gente precisa entender que tem critérios. Um dos critérios é a vulnerabilidade social. Então, vamos pensar aqui comigo. Eu recebo um salário mínimo, mas a gente tem aquela família que não recebe nada, absolutamente nada, nem sequer o auxílio emergencial. Então vamos pensar em prioridades. Nós temos um extremamente com vulnerabilidade social e um que recebe um salário mínimo e tem condições de comprar a cesta básica. Qual é o critério? Situação de vulnerabilidade. E lembrando que a cesta básica é um benefício eventual, ele não é um benefício contínuo, então não vai ser cedido cestas básicas distribuídas de qualquer maneira todos os meses, não, é passado sempre por avaliação de um assistente social, de um técnico dentro do serviço básico de assistência social. Então acho que isso é muito importante deixar aqui, sempre passa por avaliação. Então por isso que é importante, tá em situação de vulnerabilidade, tá necessitando CRAS, nosso centro, né, de referência em assistência social, para ser avaliado. A porta de entrada. A porta de entrada. Bem rapidão. O que eu quis que a Cacá falasse um pouquinho sobre isso, para de novo reforçar o que eu quero trazer para a comunidade, que o nosso município, que nós que trabalhamos com a social, dentro do possível, fazemos. Temos organização, temos leis, tentamos cumpri-las o mais, assim, ó, lei a gente não abre mão de cumprir. Então isso acaba parecendo que às vezes tu não quer atender um e atender o outro. Eu sei porque a gente passa isso dentro do Rotary. E a gente sabe e é uma muito dor difícil. pra gente, assim, eu sei que assim, a gente já falou, aqui a gente é amigas, a gente fala muito disso. Mas assim, ó, é importante que as pessoas entendam que
que o município está se preocupando em fazer a diferença na vida das pessoas. O departamento está se capacitando. O departamento, hoje a gente não falou, vai falar, eu sei que tem muitos cursos, tem cursos da qualificação, padaria, costura, bordado, enfim. Gente, o pessoal da educação, as gurias demandam para a sigla demanda de volta, então assim, há uma integração, há um grande trabalho. A Tita puxa saco, sou eu, serviço social, eu amo de paixão. Então, o que a gente quis trazer aqui hoje foi o trabalho das minhas amigas Angélica e Cacá, que vocês vão voltar e nós vamos fazer, eu quero um só para o da família, acolhedora, porque gente, assim, ó, é um projeto assim, ó, as gurias falaram um pouco aqui, vocês não têm noção do que é o projeto. Faltou criança feliz, mas voltaremos! O programa voltaremos. Não é de comida, mas nós voltaremos aqui, né? Porque a gente também dá uma comidinha pro povo quando a gente tem para distribuir, né, gurias? Então, estivemos aqui hoje no nosso Rotary em Ação em Montenegro, com a Angélica e com a Cacá, que são da nossa área de ação social do município, para falar um pouquinho do que o nosso município está fazendo, que é muito, gente. Muito obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Muito obrigada.